No mês passado foram confirmadas as mortes de 2 crianças no município de Campo Belo, no Centro-Oeste. Foram vítimas de varicela, popularmente conhecido como catapora. E para eliminar o risco de surto, as crianças de 6 creches da cidade começaram a ser imunizadas. Por isso, nós queremos falar sobre esse assunto, a catapora, e os riscos dela nessa época do ano. E também as formas de contaminação, o risco de morte, a importância da vacinação e as sequelas. Por isso, nós queremos convidar para estar conosco aqui a doutora Marilene Lucinda, que é responsável técnica pelo serviço de vacinas do Grupo Hermes Pardini. Bom dia, Seja bem-vinda, Marilene. Tudo Obrigada. bem? Fique à vontade. Um cafezinho, um suquinho. Toma uma água. Água? Fique à vontade. Já tem água aí. Marilene, essa época do ano, vocês que trabalham com vacinação devem ter mais serviço por causa do surto ou do possível avanço da catapora, né? Tradicionalmente, nos meses de agosto, setembro e outubro, a gente tem uma procura muito maior pela vacina. Justamente porque começam a aparecer os casos, e muitas vezes nas escolas, e as pessoas ficam sabendo e vão procurar. A catapora, ela acontece o ano todo, né? Acomete as crianças e os adultos o ano todo. Mas ela é mais falada nesse período. Ela acontece mais nesse período. Então, os surtos, a maioria dos casos é nesse período do ano. Não existe uma causa clara por que é nessa época do ano. Comenta-se um pouco que é por causa do aumento de secreção. Nessa época está todo mundo resfriado, com alguma coriza. Então, isso facilita a disseminação do vírus. Então, e as pessoas estão mais próximas umas das outras, principalmente no mês de agosto. E aí a gente vê os aumentos dos casos. Queria até aproveitar para explica para a gente as formas de contaminação aí da catapora. A catapora não é só transmitida pelo contato com a lesão, não, porque as pessoas acham que só encostando é que eu vou me contaminar. Não, ela é transmitida também pela fala, quando eu emito gotículas, na tosse, no espirro. Então, secreções orais e nasais, elas transmitem também. Se você falar sobre um alimento, corre o risco também? Sim. Porque o vírus está na secreção. Ele está nessa secreção. Então, é por isso que é tão fácil na escola a disseminação. Porque as crianças têm um contato muito próximo. Se elas tomaram uma dose só da vacina ou não tomaram, né? Então, elas têm essa chance maior. Mas o adulto também é infectado. É isso que eu queria te perguntar. A gente vê muito falando sobre crianças, mas eu já ouvi falar de que adultos se contaminaram. Isso porque talvez aquele adulto não tomou vacina quando era criança ou não tem nada a ver isso? Tem. A maioria dos adultos na faixa etária acima de 30 anos de idade não tomaram vacina. A vacina ela começou a ser dada na década de 90. E mesmo assim, os que tomaram uma dose só. A segunda dose, ela é importante porque ela aumenta muito a proteção. E a gente sabe que a primeira dose, depois de um tempo, ela vai perdendo a eficácia. Então, é importante tomar a segunda dose. E o adulto, quando tem a infecção, geralmente são formas mais graves. Então, ele é menos acometido, mas tem as formas mais graves que levam à hospitalização e até à morte. Depois de quanto tempo que tem que tomar a segunda dose? Hoje, a recomendação são 3 meses depois. Teve uma época que era 4 anos após, hoje são 3 meses. Então, a criança toma com 1 ano ou 1 ano e 3 meses e depois 3 meses depois. E o adulto, quando iniciar, 3 meses depois da próxima dose. E se não tomar, então, é como se não tivesse tomado a vacina. Tem que tomar a segunda dose. É importante a segunda dose, não é como se não tivesse tomado, não. A primeira dose, ela dá uma proteção para as formas graves em torno de 80%. E com o passar do tempo, ela vai perdendo a eficácia. Entendi. Então, vai diminuindo essa proteção. Vai caindo para 60% até 50%. Quando eu faço a segunda dose, mesmo que tenha passado um tempo maior que 3 meses, eu reativo. Então, eu aumento de novo o estímulo à produção de anticorpos. E aí, eu elevo a proteção e chego a 90%. Tem muita gente que não valoriza tanto, não dá tanta atenção para a catapora, porque pensa que a catapora é só aquelas manchinhas, pintinhas, machucadinhos ali e fica só nisso. Você falou sobre formas graves aí. Quais seriam exatamente as formas mais graves da doença? Realmente, a varicela, a catapora, é uma doença benigna,
né? A maioria das crianças e dos adultos realmente terão só as lesões. Mas 5% dos casos terão complicações. A principal complicação é a infecção secundária. É quando a criança coça e aquela feridinha que era só uma vesícula, uma bolinha, vira uma infecção mesmo da pele, né, por uma bactéria. Então essa é a principal complicação. As outras são complicações muito graves. Então, pneumonite, encefalite, hepatite. Pode gerar isso? Pode. E como é que gera isso? Como evitar? O que seria a catapora mal curada? Não sei o que as pessoas falam. O que pode levar a essa gravidade? Ou algum organismo é propenso a isso, né? Exatamente. Essas complicações geralmente acontecem em pessoas com algum grau de imunodeficiência ou portadores de doença crônica, então diabéticos, portadores de doenças pulmonares ou até hepáticas. Então são pessoas já com alguma predisposição. Geralmente, a gente viu recentemente essas 2 mortes, né, que chamaram muita atenção, e as crianças não tinham. Então, é uma predisposição individual, mas que também nem sempre a gente correlaciona com alguma doença específica. O risco de morte chega a ser o quê? 5%? É bem baixo? O risco de uma complicação é 5%, mas o risco de morte é bem mais baixo que isso, menos que 1%. Agora, essas vacinas, elas estão disponíveis no sistema público ou só particular? O governo oferece a vacina para as crianças de 1 ano e 3 meses, na forma de vacina tetraviral. Então, é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, numa única aplicação. As crianças fora dessa faixa etária ou adultos precisam tomar no serviço privado. Não tem disponível. E nem a segunda dose. O governo oferece. Se o governo não oferece a segunda dose, como fazer? O ideal... Porque é um tratamento da metade do tratamento. Você falou 80%, mas é necessário depois de 3 meses a segunda dose. Como que você vê essa situação? Porque é sério. A gente tem que interpretar que o governo ele pensa na saúde pública. Então, para vacinar um grande número de pessoas, a população em geral, ele optou por introduzir uma dose só. Ele sabe da importância da segunda dose, mas não tem como oferecer essa segunda dose. Então, ele opta em uma cobertura ampla. Como saúde individual, pensando no meu filho, né, naquela criança, é necessário 2 doses. Então, o pai, ele deve fazer o que a gente recomenda, uma dose no serviço público e depois a segunda dose no serviço privado. E qual o valor, mais ou menos, tem? A vacina gira em torno de R$100 a R$150, a dose isolada, separada. Doutor, e o Brasil, como é que está o Brasil no ranking de combate a esse tipo de doença, né? Porque, como você citou, nos anos 90 é que começou a surgir a vacina para isso. Mas eu penso que a varicela deve ter matado muita gente no passado, né? E não só aqui, na nossa região. Mas como é que está hoje o nosso combate a isso? O Programa Nacional de Imunização, né, desde que a vacina foi introduzida na saúde pública, só o ano passado. Então, a gente tem a maioria das crianças descobertas. Crianças o quê? De 10 anos? Acima de 3 anos de idade já não estão vacinadas se não forem no serviço privado. Então, a grande população está desprotegida. E ainda existe muito esse mito de que é bom ter a catapora quando é criança, de que eu tenho que expor meu filho para ele ter logo, e isso não existe mais. Desde que a vacina surgiu, eu tenho uma forma de proteger sem expor meu filho ao risco. Claro. Até mesmo porque eu não sei se ele é predisposto a algum ter uma tipo de complicação. Exatamente. Então, aí a gente vê que a população está sim descoberta, apesar que o serviço público agora inicia essa proteção e que é um diferencial, o serviço de vacinação, o Programa Nacional de Imunização no Brasil é muito forte, um exemplo para o resto do mundo, mas infelizmente é um grupo muito pequeno de crianças que é oferecida cobertura. E ao ser contaminado é um vírus, né? Um vírus. É um vírus, você se torna imune, você não vai mais ter catapora. Tive catapora quando criança, então
possa estar próximas de pessoas que estão com catapora que não vão ter problema. Isso é verdade ou não? É verdade. A doença, ela dá uma proteção para a vida toda. A vacina, não. Certo. A vacina, ela dá uma proteção para formas graves e uma proteção para as formas leves, mas em torno até de 90% porque toma 2 doses. Mas a criança que tiver, ou o adulto que tiver catapora, depois de ter vacinado, vai ter uma forma muito branda, às vezes 5 lesõezinhas no rosto, muito discreto, que desaparece sem febre, muito brando. Então a gente tem que pensar que toda vacina é para prevenir formas graves, formas letais. Então quer dizer que, por exemplo, se eu ou a Carol não formos vacinados, nós podemos tomar essa vacina mesmo depois de adulto. Isso. A recomendação é até 50 anos. Tá? Você ainda pode, viu, Carol? Ainda Toma bem. esse ano, toma esse ano. Ainda bem, tem que ser rápido. E quais que seriam assim, os sintomas? Né? Porque a gente vê só as bolinhas, né? Mas teria o que? Febre? Mais alguma coisa? Dor no corpo? Não sei. Geralmente começa com febre e logo depois surgem as lesões, que são primeiro pequenas pápulazinhas, manchinhas, que evoluem para aquela vesícula, aquela bolinha, que estoura e dá uma crostinha. Durante todo esse período, enquanto a criança estiver com febre, até o período que ela secou todas as lesões, ela está transmitindo. E o característico da catapora é que enquanto uma está secando, o outro está aparecendo. Então, eu tenho lesões. Por isso que é em bom vários evitar estágios. a criança ficar passando a mãozinha. Isso. Porque ela vai transmitindo à medida que você vai? E até mesmo... Não, para ela mesmo não, né? Evitar o contato com as outras crianças. Evitar o contato. O ideal é que a criança fique 10 dias afastada da escola. Agora, então, assim, para fechar o nosso bate-papo aqui, muitos pais podem até estar preocupados agora, diante de tudo que a gente discutiu, mas o importante é pegar o cartão de vacina da criança, ir até um local, uma clínica de vacinação, né, e fazer esse investimento. Porque é um investimento que, às vezes, o pai pode pensar assim, mas não deu até hoje, não vai dar. Não, quer dizer, não vale a pena arriscar, né? Não vale a pena, a gente sabe que todo ano a gente tem novos surtos, então não tem diminuído ao longo dos anos. A gente ainda vai demorar um pouco para ver isso, esse resultado que o governo iniciou, agora a vacinação. Começou ano passado, né? Começou ano passado, então é importante a criança que não foi vacinada e o adulto. Na dúvida, leva o cartão, ele é avaliado, as clínicas privadas estão preparadas. Eu trabalho no Hermes Pardini, a gente faz a avaliação do cartão da criança ou do adulto, avalia o histórico, é importante. Eu considero como uma das vacinas mais importantes que a gente tem disponíveis. Muito bem, então, doutora Marilene, obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada. E a gente espera que o nosso público, então, realmente vá atrás, né, de colocar em dia o cartão de vacina da criança. Não só dessa, mas de todas as outras, né? Porque às vezes o pai se distrai ali, esquece de conferir as vacinas, isso é muito importante, né? E a responsabilidade é dos pais.